Olá a todos. Antes de dar prosseguimento ao estudo da inversão do campo magnético da Terra no modelo de Terra plana, a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre o modelo utilizado de Terra plana, tá? Basicamente, a gente tem o modelo do globo, que é o modelo que a ciência adota hoje, e tem o modelo de Terra plana, que é um modelo que faz muito tempo que não é utilizado, as observações não foram feitas para ele, então é um modelo pouco conhecido, né? A gente tem várias dúvidas sobre o modelo Terra plana, e existem vários modelos de Terra plana. Eu vou apresentar para vocês um dos modelos, que é um dos modelos que eu estudei para essa questão da inversão do campo magnético. Mais para frente a gente pode falar de outros modelos. Também tem modelos interessantes no globo. Agora, responde todas as perguntas o modelo do globo? Não responde. Este modelo que eu vou apresentar, ele responde todas as perguntas. Então é muito interessante. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre o Sol, o plasma, o domo da Terra e o campo geomagnético. Agora, qual que é a palavra do dia? A palavra do dia é essa aqui, ó, plasma. Tá? Vamos lá. Por que a gente vai adotar um modelo de Terra plana? Bom, principalmente porque ele responde várias perguntas que os outros modelos não conseguem responder, ok? Agora, também é óbvio, né? Isso aqui é vamos dizer assim, um navio viajando no globo, tá? As crianças sempre perguntam sobre isso, né? Como é que o navio fica de ponta cabeça lá no Japão, né? Lógico, o Japão na verdade ele não está de ponta cabeça perto do Brasil, os dois estão de lado oposto, todo mundo está na perpendicular, né? E na verdade no modelo globo não existe em cima e embaixo, existe centro e para cima do centro, né? Mas a gente vai adotar um modelo de Terra plana, um modelo hebreu de Terra plana, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Aqui só uma questão para quem ainda gosta do modelo do globo. Vocês já viram um equipamento de levantar peças pesadas com vácuo? Pegar uma peça de não sei quantos quilos, vê uma mão com um vácuo, encosta na peça e levanta. O vácuo ele é muito forte, né? E aí de repente a gente observa o nosso planeta globo com uma atmosfera, o universo inteiro com vácuo em volta, e esse vácuo não puxa a atmosfera terrestre. É esquisito, né? Mas vamos lá. Esse é o modelo que a gente vai utilizar, o modelo antigo hebraico, e basicamente o que a gente tem tá um pouquinho diferente do que a gente vai utilizar, mas a gente tem um domo, tá? A gente vai falar sobre que material é esse domo. A gente tem este tubo aqui em cima, que é esse chamado de portão para os céus, tá? Um portão. Tem várias culturas, o pessoal fala sobre esse portão que tem aqui em cima, que na verdade é como se fosse um tubo de luz, que a gente vai comentar. E aqui dentro a gente vê uma luz muito forte, que é o Sol, e a Lua, né? E depois a gente tem basicamente as águas aqui embaixo, e os continentes e tudo mais. Agora, olha o que é interessante. Vamos lá. A Terra tem um campo geomagnético. Isso é mensurável. A gente tem medidas no mundo inteiro sobre esse campo geomagnético. E ele varia um pouco, ok? Agora, a água, ela tem uma propriedade que se chama ela é diamagnética, ok? Ela é repelida por campo magnético, ok? Ela é repelida por um ímã, por exemplo. E aqui está um exemplo, um ímã na água e ele está repelindo a água. Ok. No modelo da Terra plana que a gente vai utilizar, o campo geomagnético da Terra, que está fazendo as linhas, essas linhas geomagnéticas pelo planeta, o que ele fez? Ele empurrou para cima as águas de cima, ok? As águas de cima chegaram num lugar mais frio e elas congelaram, tá? Formaram o domo terrestre de gelo. É um pouquinho diferente do gelo da nossa geladeira. Ele não é um gelo com bolinhas brancas, que nem este aqui, tá vendo? Ele não tem
ar lá dentro. Ele é um gelo igual a este, transparente. Tem um bloco de gelo aqui na frente do produto, um bloco de gelo espesso, e dá para ver do outro lado. Por quê? Porque ele foi congelado lentamente. Para quem quiser fazer um bloco de gelo como este aqui, congelado lentamente, o que você faz? Você pega a sua forminha de gelo, tá? E ao invés de colocar diretamente no freezer, você coloca ela dentro de uma caixinha de isopor e põe a caixa de isopor dentro do freezer. Isso vai fazer com que o congelamento seja mais lento e dê tempo das bolhas de ar saírem do gelo. Você vai ter um gelo mais limpo. Por que alguns restaurantes produzem este gelo aqui, mais limpo? Porque ele derrete menos. Tá? O ar dentro do gelo faz com que ele derreta com mais facilidade. O gelo fica mais quebradiço. E o gelo sem o ar lá dentro, ele fica mais firme. Ok, ponto. Então o que acontece? O campo geomagnético, nesse modelo, empurrou a água para cima e criou um domo de gelo bem espesso. Tá? Não tenho ideia da espessura, mas é bem espesso. Criou esse domo de gelo em cima do planeta. Que seria então, no nosso modelo da Terra plana, seria este domo aqui. Tá? Beleza. E aí a gente vai ter que falar sobre o Sol. Então a gente já sabe, tem um domo de gelo puro, limpo, sem bolhas nem nada, que formaria a cúpula ou domo da Terra. Tá? Neste modelo que a gente está conversando. A gente pode falar sobre trocentos modelos, mas esse modelo é o melhor que eu encontrei para explicar as coisas. Ok, esse modelo não, né? Não um Sol aqui, mas agora a gente vai falar sobre o Sol. Esse aqui é o Sol convencional da ciência. Tá? Essa bola enorme de fogo seria o Sol, e esse pontinho minúsculo aqui, ó, seria, não sei se vocês vão conseguir ver, tem um pontinho minúsculo que é a Terra, e aqui tem um ponto invisível que é a Lua. Tá? Então esse pontinho minúsculo seria a Terra, e aqui está vendo uma labareda do Sol? Uma labareda enorme? Essa labareda é muitas vezes, dezenas ou centenas de vezes, maior do que o nosso planeta no modelo convencional. Ok? Pronto. Então esse aqui é o modelo convencional, mas isso não é o Sol do nosso modelo. Tá? Então, de novo aqui, mais uma imagem do Sol convencional do modelo que é adotado nos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, ó, uma chuva de plasma do Sol tem velocidades de 200 mil quilômetros por hora, e uma gota dessa chuva de plasma que tem no Sol é do tamanho de um país. Ok? Então assim, imagina, esse modelo ele implica em dimensões enormes para o Sol. O nosso modelo não. Então o Sol convencional de novo. E aqui vem o fato, né? O Sol como a gente observa, né? Com a devida proteção para tirar uma foto, etc. Tal. A gente até vê manchas solares, né? Mas isso aqui é o Sol, e isso aqui é o que a NASA mostra pra gente, que a gente não consegue ver com um telescópio comum. Tá? Esse aqui é o tal do Sol da NASA, e esse aqui é o Sol que a gente observa. Tem uma diferença. Esse aqui é o Sol dos filmes de ficção. Esse aqui é o Sol que a gente observa. Né? Beleza. E basicamente no modelo convencional tudo gira. Né? O interessante disso, que eu quero que vocês marquem na cabeça, é o movimento espiral. Né? Então o Sol está viajando numa velocidade enorme, os planetas estão girando em volta do Sol enquanto ele está viajando, ok? E esses planetas também estão girando em volta de si mesmo. Então tem a Terra, o planeta Terra está girando em volta de si mesmo, e em volta do Sol, e ainda andando com o Sol pela Via Láctea, numa velocidade enorme. Esse é o modelo convencional, não é o nosso modelo. Nosso modelo, a Terra é estacionária, plana e estacionária. Ok? Beleza. Tem algumas observações que o pessoal faz, aí sim, até com alguns telescópios poderosos, de galáxias, né? E sempre mostrando um padrão espiral. Esse padrão espiral a gente observa também
nessas auroras boreais que acontecem no hemisfério norte, perto do Canadá, Groenlândia, o Círculo Polar, né? Basicamente, a gente observa essas auroras, né? E elas têm muitas vezes esse formato espiral, okay? Como se fosse isto, mas aqui no caso é o plasma que tem no centro do nosso modelo, né? Por causa do campo magnético, por causa do formato do campo geomagnético da Terra. Ok, mas vamos guardar um pouco isso, o formato espiral. A ciência sempre mostra o formato espiral. Então, a Terra gira no formato espiral, as galáxias têm formato espiral, e quando eu falar para vocês qual que é o modelo espiral, vocês vão ficar assim, não é uma coisa trivial de engolir. Mas o que eu quero falar é o seguinte, não é absurdo quando a gente fala em espiral. Espiral está na ciência o tempo todo. Espiral, 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 espiral. Ok. Agora, antes de seguir mais para frente, de a gente continuar, a gente vai precisar falar sobre o conceito de plasma, ok? Então a gente tem basicamente 4 estados da matéria. Então sólido, ok? Depois vem o líquido, o gasoso e o plasma. A ciência diz que este é o primeiro estado da matéria, sólido, depois você acrescenta energia, você tem o segundo estado da matéria, o líquido, depois você acrescenta energia, você tem o terceiro estado da matéria, que é o gasoso, você acrescenta energia e você tem o plasma, que seria o quarto estado da matéria. Okay? Do meu ponto de vista, isso está incorreto. Isso aqui é uma esfera, o pessoal vende por aí, com um ponto onde é feito, é colocada uma corrente e é gerado o tal do plasma dentro da esfera, com um gás aqui no caso. Tá? Beleza. Para a ciência, o plasma é o quarto estado da matéria, ele é um tipo de gás ionizado, tá? E ele representa 99,9% de toda a matéria do universo, segundo a ciência convencional. Beleza. E a gente vai falar sobre isso aqui. Em um dos modelos da Terra plana, que é o que a gente vai adotar, o plasma é a fonte primária da luz do nosso Sol. No modelo da ciência convencional também, o Sol é formado por plasma, que é a fonte de luz que a gente observa aqui na Terra. A gente vai explicar isso melhor mais para frente. Agora, a questão aqui é o seguinte. Se a própria ciência moderna diz que 99,9% de toda a matéria do universo é plasma, como é que ela pode ser o quarto estado da matéria? Na verdade, no meu ponto de vista, isso aqui está invertido. Tá? O primeiro estado da matéria é o plasma, o gás é feito de plasma, quando você reduz a energia, você transforma o plasma em gás, aí você reduz líquido e depois sólido. O quarto estado da matéria seria o sólido, o primeiro seria o plasma. Tá? Agora, por que tem essa importância o plasma? Beleza. Neste modelo aqui de Terra plana, então a gente tem um domo que é feito de gelo, um gelo bem transparente, espesso e transparente, bem rígido, tá? Esse gelo foi, a água desse gelo foi levada para cima pelo próprio campo magnético da Terra, porque a água ela é diamagnética, ela sofre repulsão com o campo magnético, e aqui em cima tem um tubo que é chamado de tubo de luz de plasma, que é o equivalente a esse portão dos céus, aonde tem uma espiral de plasma aqui em cima, tá? Girando, que não entra aqui dentro da nossa atmosfera, e esse plasma que está aqui dentro girando, ele produz uma luz, tá? Como o plasma ele é ionizado e ele responde de forma muito forte ao campo geomagnético da Terra, esse plasma é mantido muito acima do domo. Esse plasma ele não toca no nosso domo. Ele fica lá em cima. O campo magnético da Terra empurra esse plasma lá para cima. Ele está bem mais para cima que o domo, ele não chega a tocar o domo.
Ele está bem acima. Ok. Beleza. E esse plasma, quando ele está aqui na parte de baixo, ele está gerando a luz que a gente vai observar aqui dentro do nosso planeta, ele está girando com uma rotação completa por dia. Tá? Então ele está fazendo esse movimento aqui, uma rotação por dia. Então ele está com uma velocidade altíssima. Por quê? Porque esse nosso modelo aqui é enorme. Aqui tem todos os continentes aqui dentro, tem todos os oceanos, tudo. E ele está lá em cima, numa área enorme, e ele tem que fazer esse giro em 24 horas. Ou seja, o plasma ele tem uma velocidade enorme girando aqui em cima. Então ele não fica esquentando uma só posição do domo. Tá? Agora, o que entra aqui pra gente? Entra plasma dentro da nossa atmosfera? Não, não entra o plasma. O plasma fica lá fora, ele está sendo repelido pelo campo magnético da Terra. Ok? A luz do plasma vem aqui por cima e o domo da Terra funciona como uma lente convergente, que vai convergir essa luz que está lá em cima. Isso aqui é um laser de plasma, ok? Para vocês terem uma ideia, tem um laser aqui em cima, tem uma lente que está convergindo a luz do laser para produzir essa feição amarela que a gente está observando aqui. Tá? Então, aqui você não está vendo os raios de luz chegando, mas eles estão chegando de todas as posições aqui por causa de uma lente. E só me arrumar aqui um minuto. E basicamente você está vendo agora só essa parte amarela. Aqui é a mesma coisa. A gente tem o domo terrestre, seria o equivalente, uma lente convergente. A luz do plasma está em cima, só a luz passa pelo lado de baixo, o plasma não, o plasma fica lá em cima. A luz passa e o domo vai produzir um ponto de convergência, um ponto focal, que é a mesma coisa que está acontecendo aqui. E esse ponto focal dentro da nossa atmosfera é o que a gente enxerga como Sol. Okay? Então o Sol que a gente está vendo, ele não é uma bola exatamente de fogo, ele é o ponto focal de uma luz que vem de cima do domo. A gente não consegue ver os raios de luz chegando e formando o ponto focal. Da mesma forma que aqui, a gente não consegue ver os vários raios de luz chegando e convergindo no ponto focal. A gente consegue ver só o ponto focal. Ok? Aqui é a mesma coisa, a gente consegue ver este ponto aqui, que a gente chama de Sol. E esse Sol está dentro da nossa atmosfera, ele é o ponto focal. Ele está longe o suficiente da cúpula para não derreter a cúpula. Ok? Mas, por outro lado, ele transforma tudo que está dentro da cúpula num estado que ele permite a gente estar recebendo esse calor, ter atmosfera, né, e tudo mais. Ok. O padrão de dia e noite neste modelo do plasma seria este aqui, que o pessoal inclusive empresta a figura dos movimentos orientais, tá? Por quê? Porque o plasma, quando ele passa pelo domo, ele não vai funcionar simplesmente como muitos modelos da Terra plana mostram, ou seja, uma bola de luz aqui, iluminando como se fosse uma lanterna. Por que não? Porque se você iluminar só um trecho com o Sol aqui, você não conseguiria explicar a luz no planeta. Com este formato aqui, aproximado, a gente consegue explicar a luz no planeta. Essa cauda é a cauda do plasma. Tá? A gente tem um ponto focal, mas a gente ainda tem um pouco mais de luz, que é essa cauda do plasma. Tá? Então a gente observa o dia e a noite nesse formato. E só vou parar um minutinho para a gente já continua para não ser interrompido. Continuando. Então esse formato que o pessoal lá das religiões orientais usa, etc., Yin, Yang, na verdade é uma observação física do modelo de iluminação da Terra. Tá? Basicamente seria isso. A Lua aqui, no caso,
no meio aqui da noite, né? Ela não precisa estar no meio da noite, ela pode estar em qualquer lugar. Mais pra frente eu vou explicar o que é a Lua. A Lua não é exatamente uma bola de pedra viajando aqui dentro. A gente vai falar sobre a Lua. É mais complicado, mas a Lua ela vai ser usada para explicar o porquê existe uma zona mais segura na Terra, uma zona de latitudes, tá? Neste modelo aqui, isso aqui é um modelo. E aqui está o Sol. Ok, beleza. Então isso aqui é o padrão dia e noite. Algumas pessoas vão perguntar o seguinte: mas se a Terra é plana, como é que tem dia e noite? O Sol não deveria iluminar toda a Terra plana? E a resposta é não, né? Para quem já conhece o modelo Terra plana, isso é muito bem respondido em vários experimentos. Mas olha só, aqui a gente consegue ver claramente que o Sol ele está iluminando essa parte da cidade, ok? Que a gente pode chamar de dia, e já não está iluminando essa outra parte aqui. Foi uma foto muito feliz. Por quê? Porque você já tem a noite e o dia. Você consegue observar a noite e o dia. E não tem diferença de curvatura daqui para cá, se fosse um globo, para justificar isso. O que acontece é, assim como uma vela consegue iluminar só um pedaço da sua casa, esta grande vela, que é a luz do Sol, ponto focal da luz do plasma, ela consegue iluminar um pedaço da Terra. A Terra é muito grande. Ela tem todos os continentes, todos os países, todos os oceanos lá dentro. Por mais que o Sol seja muito forte, ele não consegue iluminar todo o planeta de uma vez só. No futuro, ele vai conseguir iluminar sim. Tá? A gente vai falar sobre isso neste modelo. Esse modelo explica. Depois que houver todo o problema da inversão do campo magnético da Terra, sim, a gente vai ter só dia, não vai ter mais noite. Tá? Isso inclusive está previsto na Bíblia. E esse modelo, o modelo que a gente está falando aqui de Terra plana, esse modelo explica isso muito bem. Né? Aqui tem mais uma explicação, né? Porque a gente não vê o Sol, né? A gente não vê uma bola de luz lá longe, assim, quando já ficou noite, né? Você tem a questão de... exatamente essa questão aqui, você perde de vista no horizonte as coisas, qualquer coisa, o Sol é uma delas também, né? E aqui está uma lanterna e uma vela mostrando exatamente que, olha, a vela, por mais que ela esteja bem aqui, ela não está iluminando ali atrás. Por quê? Ela só está iluminando aqui, a parte de baixo. Por que isso? Porque ela tem uma potência, ela tem uma capacidade de iluminação que não é infinita, né? Se eu acender uma vela aqui e o universo inteiro fosse plano, eu não ia conseguir enxergar a vela a 1 milhão de quilômetros de distância. Por mais que eu colocasse ela bem alto, não conseguiria. Tudo tem uma potência, o Sol tem uma potência também. Tá? Ok. Sobre as estações do ano, todo mundo já conhece. Para quem conhece Terra plana é muito fácil de entender. Basicamente a gente tem aqui o Trópico de Capricórnio, ok? O Trópico de Câncer, né? A linha do Equador está aqui entre os dois, né? Essa linha preta, mais ou menos, é a latitude segura, que a gente vai falar mais para frente. A gente vai falar bastante sobre essa latitude segura no modelo de inversão de campo geomagnético. E a questão das estações do ano funciona assim. A luz do Sol que está passando, está girando nessa Terra plana, nesse mapa de Terra plana, tem um momento que ela está mais perto do Trópico de Capricórnio, em outros momentos do Trópico de Câncer. Ela faz um movimento espiral que vai chegando perto do Trópico de Câncer e depois vai voltando para o Trópico de Capricórnio. Quando está perto do Trópico de Capricórnio, a gente tem o verão aqui no hemisfério sul, vamos dizer assim, no hemisfério sul, Brasil, aqui África do Sul e tudo mais. E quando está mais perto do Trópico de Câncer, o verão está na Europa, Estados Unidos e tudo mais, e o inverno está no Brasil. Tá? Basicamente, essa é a explicação para as estações do ano. Agora, uma revisão geral. A palavra-chave do dia é o plasma.
Tá? O plasma, então, estaria acima do domo. O domo seria um domo de água congelada, né? Gelo, bem transparente. Esse plasma ele tem um movimento espiralado e fica fora do domo. A gente não tem contato com ele. Simplesmente a luz do plasma, ela entra pelo domo e depois o domo funciona como uma lente convergente, vai gerar um ponto focal que é tão forte, quando a gente olha para ele a gente vê o Sol, tá? O Sol, ele é um fenômeno óptico, ok? O domo é feito de gelo puro. Ele não derrete, pois o campo magnético da Terra repele o plasma, ou seja, o plasma ele nunca vai tocar o domo enquanto o campo magnético estiver forte. O plasma está para cima do domo, então ele não consegue derreter o domo terrestre. E além disso, ele está girando com uma velocidade enorme, porque o domo é gigantesco, e ele não concentra energia num só ponto do domo terrestre de gelo, tá? Então ele não derrete o domo, né? O próprio domo é criado ao longo dos anos pelo campo geomagnético da Terra, o qual mantém as águas de cima. Ok. Então a água é diamagnética, ela sofre repulsão pelo campo geomagnético e essa água foi parar lá em cima e gerar esse domo exatamente por causa disso. Ok? São as águas de cima. O Sol que vemos é o ponto focal de luz do plasma, né? Que sofre convergência no domo, que funciona então como uma lente convergente. Apenas a luz do plasma atravessa o domo, o plasma não. Basicamente é isso por hoje. Esse é o primeiro passo para a gente entender o modelo que vai vir depois, todas as outras coisas. Mas basicamente a gente tem que entender então que o domo ele é de gelo, neste modelo aqui. O plasma está lá em cima, ele não está entrando na nossa atmosfera, a gente simplesmente consegue ver o Sol exatamente porque o domo funciona como uma lente convergente. O que a gente vai ver mais para frente que eu vou explicar é quando o campo geomagnético ficar no zero, ele inverter, para ele inverter ele vai ter que ficar no zero em algum momento, o plasma vai descer. Isso vai gerar uma série de fenômenos aqui que a gente vai ver num próximo vídeo. Basicamente é isso por hoje. Por hoje é isso. Muito obrigado. Até mais.